Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar aqui pela sua manhã de quarta-feira. Hoje é dia 3 de agosto, né, minha gente? O tempo apresenta-se bom desde a madrugada, temperatura agradável aqui no centro em São Carlos, né? De momento, 18 graus. Quando fizemos a primeira leitura, por volta das 15 para 5 da manhã, estava em 16, subiu um pouquinho, né? Mas sem cerração, tempo limpo e a previsão é de que fique assim até pelo menos até sexta-feira, né, minha gente? Quinta-feira, amanhã já dá uma mudada no tempo, mas na sexta-feira ainda com sol. 7h35, o quadro Entrevista tem um oferecimento por aqui da Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Farmácia São Jorge, 3325-4123 é o telefone. Aliás, a Farmácia São Jorge tem atendimento das 15 para 7 às 22 horas de segunda a sábado. Aos domingos, o atendimento é das 7h30 às 12 horas e das 14h30 às 21 horas e nos feriados das 7 horas da manhã às 21 horas direto, tá bom? Farmácia São Jorge. Farmácia do Juarez, que fica aqui no centro, em São Carlos, e que tem para você o atendimento familiar para com a sua família. Uma linha completa de medicamentos, suplementos e também de cosméticos. Farmácia São Jorge. Anunciando o quadro Entrevista, a gente anunciou um convidado, veio dois, melhor então, né? Nós estamos aqui com o chefe do Departamento de Ensino do IFSC Campus aqui de São Carlos, professor Israel Mota, e acompanhando ele veio também o professor que é coordenador do curso técnico agropecuário, acertei? Matheus Belé está aqui conosco para falar sobre uma pauta que foi trazida por nós junto à colônia de pescadores Z35 aqui de São Carlos. E aqui quero fazer um abraço e reconhecimento ao Paulo Mergen, né, minha gente? O Carlos Paulo Mergen, né? Que é o Paulinho Mergen, que é o nosso parceiro aqui também, e trouxe a pauta para nós. E a gente vai debater sobre isso, porque o foco hoje é pescadores, mas também o IFSC Campus aqui de São Carlos. O professor Israel, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, agradeço mais uma oportunidade de estar aqui no seu programa. Muito bem. Ô Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia Elvis, bom dia a todos os radiovintes. Muito bem, vamos... Bem, o que é o foco aqui, Israel? Porque a possibilidade de estudo, auxílio junto ao IFSC, e aqui já fazendo um parênteses, não é uma faculdade, começa por aí. É porque nós temos o ensino básico aqui, né, em São Carlos, e técnico ainda no IFSC, né? É isso? Sim, aqui em São Carlos a gente tem a população acha que a gente é uma faculdade. Eu estava falando para o Elvis antes da reunião. Universidade, né? Na universidade. A gente é uma escola de educação básica, né? Inclusive os professores não são do magistério superior, a gente dá educação básica, técnica e tecnológica. Então a gente é uma escola técnica, né? Que também oferece um curso superior, que é o de engenharia civil. 50% de nossas vagas tem que ser cursos técnicos, e a gente também oferece o ensino fundamental e médio na área de educação de jovens e adultos. Então a gente tem o ProEja, que é o EJA com uma profissionalização, que é do 5º ao 9º ano, e tem o ProEja médio, que é o ensino médio para a educação de jovens e adultos. Então, essa confusão que se tem, a gente é uma escola de educação básica. Tá? Então, não é uma faculdade, efetivamente. Temos um curso, logicamente, superior, né? Sim, o de engenharia civil está indo muito bem. Inclusive, agora, na semana do dia 15, a gente vai passar pela nossa avaliação, que é de reconhecimento do curso, que a primeira turma se forma agora no final do ano. Então, vem uma equipe do MEC, vai ser online, mas a gente vai ter uma nota esse curso. A gente vai passar por uma avaliação e assim o nosso curso vai ter uma nota, que pode ser de 1 a 5. Se for 5, a gente é um curso bem top de linha no Brasil. Gabaritado. E 4 já não satisfaz, pra falar a verdade. Tá ótimo já, né? Bem, curso esse que é recente aqui em São Carlos. Bem, e para os pescadores, que a gente falou sobre a colônia de pescadores, e talvez foi uma das causas para a vinda do Instituto Federal, né? E aí a explicativa em relação à oportunidade, Israel. Sim, a existência do campus aqui, ela tem a ver com a história dos pescadores, que foi quando da instalação da barragem, foi uma forma de compensação, porque ia prejudicar a produção pesqueira aqui da região. Então o IFSC veio, e não sei se a população lembra, a gente tinha um curso de aquicultura, que eu acho que foi os 2 primeiros cursos técnicos que tivemos aqui, foi edificações e aquicultura, que depois o Matheus pode falar melhor sobre esse curso. E a partir dali a gente não teve muita adesão a esse curso de aquicultura, e agora a gente foi procurado pelo Paulinho Mergen para a gente se aproximar dos pescadores, para a gente tentar fazer algum trabalho com eles, né? Certo. Então a gente tem algumas oportunidades. Por exemplo, a gente consegue fazer alguns cursos com os pescadores na área da própria pesca.
A gente também tem alguns projetos sociais que a gente pode fazer de extensão, né? Depois o Matheus pode falar essas possibilidades melhor. Uma oportunidade que a gente tem, falando com o Paulinho, é a escolaridade dele. A gente pode levar a escolaridade dos pescadores através do nosso ProEja, que seria uma profissionalização a educação de jovens e adultos com um curso profissional, que a gente só pode ofertar curso assim. Só para você ter um exemplo, só por estar matriculado no ProEja, a pessoa já recebe R$ 120 de auxílio. Do ProEja. E além disso, depois de matriculado, aí tem alguns editais internos que a gente orienta o aluno a participar. Então, se ele tiver em estado de vulnerabilidade social, esse valor pode aumentar. Tá? Vai variar de pessoa para pessoa, de família para família. Além do EJA, a gente tem os cursos de qualificação profissional, por exemplo. O Paulinho estava nos falando que tem alguns pescadores que têm interesse, talvez, de mudar de profissão. A gente tem curso de qualificação de pedreiro, de encanador, eletricista, na área de costura, modelagem e assim, vários. Informática, assistente administrativo, que não só para o pescador, mas para a família do pescador. Para os filhos dos pescadores, a gente tem um ensino médio integrado. A gente tem 2 cursos técnicos de ensino médio integrado, de edificações de agropecuária, por exemplo, que acho que nesse último ingresso sobrou vagas, né, Matheus? Então, assim, a gente tem um curso de qualidade que está entre os melhores do Brasil, nossos alunos estão entrando na universidade e sobra vagas. Então, assim, o filho do pescador que já tem o 9º ano, por exemplo, ele tem acesso ao IFSC, ele vai ter acesso a ser o que ele quiser. Se ele não quiser seguir a carreira do pai de pescador, ele pode ser um médico, um engenheiro, um agrônomo, entendeu? Então, isso tudo gratuitamente. Então, o que a gente quer fazer agora é se aproximar desse público, né, dessas pessoas. Inclusive, logo mais às 10 horas, a gente vai ter uma reunião com eles para falar um pouco disso que a gente está falando aqui na rádio, para a gente tentar elaborar uma estratégia, né? A gente não vai ser imediato o início, talvez isso seja, a gente planeja agora no 2º semestre e no início do ano que vem a gente consiga executar alguma coisa já, mas acho que é essa a intenção. Muito bem, às 10 horas é a reunião que está marcada, né? Isso. Que vai explanar todos esses detalhes lá para os pescadores, né? Sim. Agora, Matheus, nós tivemos, já disse aí o Israel, que nós tivemos, e eu me lembro bem mesmo que nós tínhamos até o professor, eu não me lembro o nome dele. O Eduardo. Mas era um professor, um baixinho, né? Isso. Ele chegou, vinha aqui, ele falou, inclusive, com a pauta da aquicultura relacionada ao IFSC aqui. Só não deu quórum, então, né? Isso. O nosso curso foi o primeiro ofertado nas agrárias aqui do nosso campus, né? Em 2016, primeiro semestre de 2016. Formamos 2 turmas, depois não tivemos mais procura, né? O curso ele encerrou no final do primeiro semestre de 2018, né? O técnico em aquicultura, que foi digamos assim, o carro-chefe do campus aqui para a vinda, né? Certo. O que justificou a vinda do nosso campus, como o Israel comentou, aqui para a região, né? E aí depois mudamos para o técnico agronegócio e agora estamos com o técnico agropecuária. Que é o que você coordena hoje, né? Isso. Exato. Mas que tem a ver, né? Uma ligação, porque diz o Israel que ainda há possibilidades de cursos, de capacitações, mesmo não tendo aquele técnico que a gente tinha antes, né? Claro. São várias as possibilidades dentro do agropecuário também. Aí, né? Sim. Ele é um curso um pouquinho mais amplo, né? Mas ele tem abordagem voltada para a produção, né? O pescador em si, ele é essencialmente extrativista, né? E nós, com o técnico em aquicultura, trouxemos, pelo impacto da barragem na pesca, né? Na reprodução das espécies no rio, reduziu bastante, né, a oferta de peixe, isso é conhecido por todo mundo, né? E aí, para manter a produção pesqueira, não havendo mais no rio, é necessário, então, que haja produção. Né? E hoje a gente sabe que a produção ela pode ser em solo, né, em tanques, em viveiros escavados, ou então em tanque-rede, né, que é uma possibilidade de utilizar, então, a usina, já que ela está aí, né, e está gerando energia, a gente ocupar o lago com a produção em tanque-rede, né. E essa é uma possibilidade que nós temos, estamos trabalhando nisso, em breve vai sair, digamos assim, do forno, né, um curso de produção de pescados em tanque-rede, ofertado especificamente para os pescadores, né, a população que tem interesse em produzir, e em parceria então com esse curso está sendo construído então com o MAB, a Pranru e a usina Foz do Chapecó, né? Está sendo construído esse curso justamente para trazer uma oportunidade nova para esse público que está
com a renda bastante debilitada desde que a usina foi construída, né? É uma forma de compensar aí. Mas Isso. então há ganchos aí dos pescadores aproveitarem este curso, né? Para procurar. E para procurar, até o pessoal já perguntou aqui como é que faz para se inscrever, como é que é o período, como é que faz, como é que procede nesse sentido. Né? A gente já vai abordar isso aqui. Mas é uma oportunidade que tem, ou seja, e com auxílio, né, Matheus? Porque assim, ó, muito foi falado de recursos, mas aí depende muito da situação ali, da condição do interessado, né? Isso. Os nossos estudantes, quando eles se enquadram no índice de vulnerabilidade social, né? Dependendo da renda da família, ele vai ter um tipo de auxílio, né? E isso também é bastante importante para a manutenção, para a permanência do estudante, né? Certo. Essa é o principal objetivo, permanência dele e auxílio nos custos para ele deslocar até o campus, alimentação, né? E tudo mais. Então, é uma política pública que nós temos dentro da instituição há um bom tempo e é uma política de permanência e êxito para que os alunos que às vezes necessitem trabalhar para auxiliar na renda da família, eles com esse auxílio eles ficam tranquilos e sigam estudando, né, se dedicando plenamente ao estudo. E com isso, então, o aproveitamento, ele com certeza ele é bem maior e a construção de uma carreira posteriormente também. Muito bem. Para se inscrever lá, Israel, é simples, né? Os mecanismos são sempre os mesmos lá, então é fácil, né? Sim, os cursos de qualificação profissional e os cursos técnicos, eles são através de editais centralizados pela reitoria. Então, tem épocas específicas do ano. Né? A engenharia civil, por exemplo, é sempre no início do ano. O curso técnico integrado também é início de ano. E as qualificações profissionais, a gente lança 4 editais por ano. Então, tem que ver os períodos. É acompanhar nossas redes sociais, o Facebook ou o Instagram. E agora, a questão da educação de jovens e adultos é um projeto mais específico que a gente trabalha com grupos de interessados, tá? Então, se alguém que está ouvindo ou conhece alguém que pode se enquadrar nesse quadro, nessa situação, manda uma mensagem para o 3325-4149, que é o WhatsApp do Instituto, que eu que atendo, que a gente vai anotando e a hora que a gente tiver um grupo de umas 15 pessoas, a gente convoca para uma reunião e esse curso ele não é centralizado, a gente pode começar ele a qualquer tempo, só que a gente não consegue começar um curso com 3 pessoas, a gente precisa ter um grupinho mais coeso. E como é que funciona a educação de jovens e adultos? A gente reúne esse grupo e dentro das possibilidades que a gente tem no campus de docentes, da parte profissionalizante, o grupo que escolhe. Por exemplo, a gente tem um curso lá hoje que está encerrando, que ele é de assistente administrativo. Na primeira reunião que a gente fez com o grupo, tinha gente que queria eletricista, informática, várias coisas que a gente pode atender. Só que daí a gente falou, gente, não dá pra gente fazer um curso, 3 pessoas fazer informática, 3 fazer elétrica. Daí o grupo decidiu por assistente administrativo. Tá? O aprendizado já começa ali, de decidir as coisas em conjunto. Tá? E daí depois que a pessoa está matriculada, já começa automaticamente a receber esse auxílio de R$120. E ela pode se eleger. Esse auxílio pode variar de R$120 até R$400. O 120 é o mínimo que todos matriculados. Certo. Mas dependendo da situação do aluno, situação econômica e social do aluno, isso aí pode aumentar. Muito bem, então tá aí. Explicado então, essa reunião com os pescadores está marcada para as 10 horas, mas a gente que vai explanar todas essas dúvidas. O pessoal pediu aqui como se inscreve, está aqui explicado então pelo professor Israel então, né? Mas tudo lá dentro da agropecuária, né, Matheus? Na sua coordenação lá, né? Isso. As agrárias sou eu que coordeno, né? Desde do final do técnico em agricultura, depois passando pelo agronegócio, agora agropecuária, eu estou na frente aí junto com os colegas. Pode complementar. E se alguém tiver alguma dificuldade de usar o WhatsApp, a gente está atendendo presencialmente, tá? A gente está com a portaria lá, só chegar na portaria que encaminhar o registro acadêmico, que é onde cuida das inscrições. Como a gente está com uma falta de servidores no registro, que teve uma aposentadoria e ainda não suprimos, se tiver fechado, eles vão encaminhar para mim lá. Certo. E a gente dá todas as informações. Se for período de inscrição, a pessoa não tiver computador, a gente auxilia de todas as formas, tá? Ninguém precisa, como é que eu vou dizer, ficar excluído, porque às vezes é dificuldade de internet. Uma outra coisa também que a gente ouve muito é que o pessoal às vezes fica meio tímido de ir no instituto. Tem gente que tem vergonha de ir lá. Eu não vou lá porque o pessoal
pessoal lá, eu não sei, eu não tenho escolaridade, então não precisa, tá aberto para as famílias, por exemplo, que quiser conhecer, tá? A gente pede só que agende. Se alguma família quiser conhecer o Instituto, ver as nossas instalações, tudo isso que eu tô falando, a gente explicar mais de perto, é só agendar com a gente, que a gente faz um tour, né, Matheus? A gente faz um tour, mostra os laboratórios, aonde a pessoa vai aprender. Então a gente tá lá aberto para a comunidade, acho que a nossa função é acolher a comunidade para poder trabalhar especificamente com os públicos que a gente... aí é bem acessível. Nosso objetivo. E é bem acessível lá, né? É importante lá. E tem a segurança também, né? Que é importante também, né? Isso, e nós temos uma dívida, né, Elvis, com os pescadores, porque quando nós iniciamos aqui começamos a trabalhar os cursos aqui, nós nos deparamos com uma situação que nós não tínhamos como atender naquele momento, que era o fato, né, de nós sermos uma escola técnica e os pescadores, geralmente, eles têm a escolaridade mais baixa, né? Isso nos frustrou bastante, porque nós tínhamos um ideal de fortalecer e justamente reduzir a desigualdade para essa população, e não conseguimos ofertar o curso técnico na época, a aquicultura, apesar de termos um público interessado, mas não tinha a escolaridade mínima para acessar ele, que era o ensino médio completo. Então, na época, para acessar o técnico de aquicultura, tinha que ter ensino médio completo. Então, é necessário então que a gente faça, que nós estamos fazendo esse esforço, né, e para reparar então essa nossa dívida, para fortalecer então essa população que necessita então desse apoio e dessa elevação da escolaridade para acessar então conhecimento científico e tecnológico, para aplicar lá no seu conhecimento e melhorar a qualidade de vida das famílias depois. Também. Com certeza. São vários os pescadores aqui em São Carlos, minha gente, que a gente tem o conhecimento aí de várias famílias que dependem aí de algum aporte, auxílio ou alguma orientação aí relacionada a esta classe pesqueira, né? Em função desta compensação aí com a barragem, né? Que acabou fechando bastante as condições de reprodução dos peixes aqui, né? Estamos ouvindo nesse momento aqui o chefe de departamento de ensino do IFSC Campus de São Carlos, professor Israel Mota, e também o professor que é coordenador do curso técnico em agropecuária, que é o Matheus Belé, está aqui conosco. Bem, como é que está o curso lá? Tá tudo certo? Porque nós temos agora, Israel, eu fiquei sabendo que nós temos uma semana, né? Ficou meio estranho, né? Uma semana separada aqui. Mas tem explicativa para isso, né? Teve o recesso, volta uma semana, termina o semestre, depois volta o próximo semestre, é isso? Sim, esse desencontro com as férias e a semana pedagógica se deu por causa do transporte escolar da prefeitura. Se a gente fizesse o recesso junto, porque a gente tem dois calendários, a gente segue um calendário da prefeitura e o calendário do Instituto Federal. Então a gente teve que fazer, mas é só esse ano que aconteceu isso, porque a partir do ano que vem a gente consegue iniciar o semestre junto, sim, bem redondinho. Esse desencontro ainda é consequência da pandemia, né? Que atrasou para começar ali, né? Isso. Então foi essa a explicação. Começou em abril ali, né? Ainda empurrou um pouquinho aí, né? Mas é só o negócio do transporte. Ali, sim, né? É só por causa do transporte. É só para voltando um pouquinho antes, assim, a gente tá falando bastante de pescador aqui, mas ouvintes que não são pescadores, tá? A gente atende todos os tipos a população em geral, tá? Então, assim, não é porque não é pescador que não vai ter acesso, aos cursos. Então, nos procurem, fale da necessidade, porque a gente tem uma carteira de cursos, mas às vezes a necessidade da população é outra. Então, a gente não consegue atender um curso de uma pessoa. Então a gente atende aqui na área de construção civil, agropecuária, informática e administração. A gente tem uma gama grande e dentro dessas áreas a gente consegue diversificar. Tem pessoas que ligam lá querendo um curso de enfermagem, daí a gente não tem profissional de saúde, daí não possibilita, né? A gente não tem possibilidade de ofertar o curso. Mas assim, a população em geral, tá? Que se enquadra e que queira se qualificar, queira fazer um curso de educação de jovens adultos. Aliás, cita as áreas lá que tem, administrativa, cursos assim no geral. As grandes áreas nossas é construção civil e agropecuária. Okay. Então, dentro dessas áreas, a gente tem vários cursos. Por exemplo, o Matheus tem mecânica de máquinas agrícolas, por exemplo. Construção civil, a gente tem mestre de obras, a gente tem de pedreiro. Daí tem informática, a gente tem 2 docentes. Da informática, a gente tem informática básica, informática para internet. Temos Excel avançado, tem uma gama. E na administração também a gente tem vendas, marketing, assistente administrativo e temos também outras possibilidades. E temos também uma área que eu esqueci, que é o do vestuário.
que a gente tem a costura industrial, temos modelagem, temos confecção de bolsas e acessórios, a gente tem desenho de moda, ilustração, tem muita coisa lá, assim, a gente tem mais de 100 cursos lá, tá? Só que assim, de cabeça agora não me vem toda Mas a é mente. nessas áreas aí. É nessas áreas que a gente tem. O pessoal gritou aqui que fez curso de inglês, verdade? Isso. Sim, só que no inglês a gente tá um pouco... Fiz curso de inglês, um abraço para Michelle. Sim, tem inglês também, mas só que o inglês agora a gente está reajustando, porque por causa da pandemia foi suspenso algumas turmas, então a gente está se planejando para a gente terminar de atender algumas turmas que estavam fazendo antes da pandemia, que parou, para a gente continuar a ofertar novas turmas. Então a gente está conversando com a professora, porque também ela atende todos os cursos nossos, ela atende a graduação, os cursos técnicos, então a gente está vendo acertando os horários da professora para a gente conseguir recuperar aquelas turmas que pararam para a gente continuar a ofertar. Então, talvez esse ano a gente não oferte turmas novas ainda, mas a gente tem o inglês que é bem tem procurado. alguma coisa em aberto lá, em termos de prazo de inscrição no momento? A gente Porque tá com estamos iniciando praticamente um período de início de semestre. Sim, a gente está com um período de matrículas para o curso de instalador de energias renováveis, que traduzindo é instalador de painéis fotovoltaicos. Ah, tá, das energia solar. A gente está com matrícula para um curso de recreação, só que ele vai acontecer em Pinhalzinho. Tá, que é uma parceria. Está em aberto. Assim, a período de matrícula, as inscrições já ocorreram. Certo. O que pode acontecer é que tenha vagas remanescentes, daí a gente publica edital também. Legal. Tem mais um que é responsabilidade socioambiental, essa questão do meio ambiente, empresas e tal, que é 100% EAD. Certo. Tem mais um ainda que agora eu não me falha a memória. Enquanto tu lembra, o Matheus fala um pouquinho, o curso do agropecuária ali, o técnico tá de vento em popa aí, né? Sim. Temos duas modalidades hoje, né? Que é o integrado ao ensino médio, né? Que o aluno faz o médio junto com o técnico, e o subsequente, que teremos então mais uma turma ingressando agora em 2022/2, né? Segundo semestre. Tivemos uma procura que nos surpreendeu, né? Bem positiva, né? Bastante. Isso, né? Bastante. E agora, então, iniciaremos com essa turma. Formaremos um grupo que ainda é remanescente da pandemia, né? Agora no final do primeiro semestre do ano, daqui cerca de uns 20 dias, mais ou menos, 15 dias, vão ter a formatura, então, de uma turma de técnicos e agropecuárias disponível para a comunidade, para acessar as vagas que estão em aberto nas cooperativas, nas empresas, né? E que são bastante procurados, né? Nos procuram bastante para repassar contato para as turmas, né? Legal. Inclusive, queria passar o recado que se as cooperativas, alguma cooperativa, alguma agropecuária, alguma propriedade agrícola que tem interesse em contratar profissionais com qualificação, principalmente técnicos e agropecuária na região, pode entrar em contato conosco, que a gente vai passar, então, nesse WhatsApp do que o Israel comentou, né? No telefone do campus lá, 3325-4149, que a gente vai repassar, então, nos grupos de alunos e ex-alunos quem tem a possibilidade quem tem o interesse de assumir essas vagas, né, e concorrer e participar delas. Disponíveis aí no mercado, então, Isso. né, minha gente? Ô, Israel, voltou ao normal lá? Como é que está o lanche, cantina lá? Voltou à normalidade lá? Não, como é que está esse processo lá? Porque a pandemia ali bagunçou tudo. Ali. Sim, a cantina tem processo de contratação ainda, mas agora está em fase final já. Certo. E o curso também que está com inscrições abertas é cerâmica plástica, que é um artesanato, eu não vou saber detalhes, mas é uma forma de produzir um artesanato através de um polímero, certo. Que é como se fosse uma massinha, traduzindo, não é isso, mas só para o pessoal entender. É uma massinha de moldagem onde a pessoa vai produzir um produto resistente que serve para comercialização e tudo mais. Certo. Esse, com certeza, a gente vai ter vagas, tá? Porque as inscrições foram menores que o número de vagas. Então, esse aí, com certeza, vai ter vagas remanescentes. Esse voltado a cerâmica plástica, isso. Cerâmica plástica, legal. Tá, a cantina, então, está no final do processo de licitação. Sim. Lá. Em breve, então, teremos mais novidades lá. Eu vi que o coral está bastante atuante também, tem o coral lá, né? Isso, a Camerata, né? Também atuante, isso. Tivemos um investimento do campus também e participação do professor GH em editais, e ele reforçou bastante os instrumentos e a estrutura lá que nós temos para trabalhar essa temática aí com a população. Mas com é só quem está estudando lá, né? Ou não? Não, ele é aberto. Não, ele é aberto. Quem quiser participar da Camerata... Está em aberto. Está em aberto. O pessoal pode procurar lá, então. Tá certo, legal. Bem,
Acho que era isso, né, Israel? Falamos para os pescadores o foco aqui, mas logicamente que o Instituto Federal é um leque bastante grande de temas lá, assuntos e áreas, e aqui a gente pautou um pouquinho de tudo, né? Não é isso? Obrigado pela sua vinda. Sim, agradeço a oportunidade aí e a gente está aberto lá, tá? Para quem tiver interesse em conhecer melhor, conhecer nossas instalações, é só entrar em contato, a gente agenda um horário e vamos recebê-los com o maior prazer. Legal. Matheus, obrigado. Agradecemos Recado o final. espaço e nós sabemos dessa dívida que nós temos com os pescadores, inclusive desde 2019 que nós estamos trabalhando nesse projeto do curso de produção de pescado em tanque e rede, né? E em função da pandemia não conseguimos ofertar, mas estamos trabalhando forte junto com o MAB, com a Pranru e com a Foz do Chapecó para colocar na mesa e ofertar ele para todos os atingidos, não só de São Carlos, né, mas todos os municípios aqui. Os municípios da região aqui também. Legal. E aí do Norte Gaúcho aí também Isso. envolve. Bem, ouvimos aqui o Matheus Belé, ele que é o professor coordenador aqui do curso técnico em agropecuária e também o chefe de departamento de ensino do IFSC Campus São Carlos, professor Israel Mota. A pauta foi hoje aqui para os pescadores com todas as informações ligadas ao IFSC Campus de São Carlos e a gente volta amanhã com mais um bate-papo por aqui. Trechos do bate-papo aqui a gente vai estar pautando também lá no Jornal do Meio-Dia, mas a entrevista áudio, vídeo e a foto que a gente vai fazer agora estará no nosso site dentro de instantes, tá bom, minha gente? Vem aí o comando geral para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Hoje nós tivemos o bate-papo aqui voltado à educação técnico e básica do IFSC Campus aqui de São Carlos, tá bom? 8 horas, até amanhã. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia. Farmácia